Boa noite. Vocês passaram de ontem para hoje? Bem, né? Ontem nós falamos que Deus era o Cordeiro. Vamos relembrar? Domingo foi? Eu falei. Sábado foi o bom samaritano. Domingo foi a graça, Manassés. Hoje nós vamos falar que Deus é a porta da graça. Vamos orar mais uma vez? Bom Pai que está no céu, na qualidade de teus filhos. Nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que nos tem dado. Vamos abrir a tua palavra, ó Pai, que tu nos deu mais uma vez a oportunidade da porta da graça ainda está aberta a cada um de nós. Vem também dar sabedoria, entendimento e também perdoa, nos purifica no teu sangue. Seja conosco por Jesus. Amém. Agradeço a moça que cantou um lindo hino, tá? Se você quiser repetir na sexta-feira, eu agradeço. Final, ó. Show. Pastor Vini, não sei se você já conhece, a experiência dele é muito bonita. Ele era metaleiro, gravou um CD na MTV. Imagine só um metaleiro com aquele cabelo moicano, camisão, coturno, calça apertada, chega aqui na frente no primeiro banco. Aconteceu isso na Igreja Central de Curitiba. Daí o primeiro ancião era um senhor de cor de quase 2 metros. Falou, agora é com você. Aqui vem aquele homem altão com todo panca, fala, agora vai estraçalhar aquele pastorzinho, aquele senhorzinho. Aquele homem, pastor, aquele ancião, amigo, amoroso, abraça do lado daquele homem, daquele jovem, todo mundo recriminando, discutindo, fazendo muita acepção de pessoas com aquele jovem, porque estava atrapalhando, chamando a atenção do culto. Aquele homem chega, abraça ele do lado, dá um abraço forte. Brother, fala assim, né, na linguagem mais popular. Ô brother, estou contigo para o que deve vier. E todos recriminavam, ele nunca mais apareceu na igreja. E o que aconteceu? Esse ancião, tinha há uma rua no centro de Curitiba, onde se reúnem os panqueiros. Ali estava mais de 200 panqueiros. E são pessoas com má índole, violentos e racistas acima de tudo. Imagine só um senhor de cor de quase 2 metros enfrentar na rua dos panqueiros. É morte na certa. Mas Deus estava com aquele homem, procurou aquele nosso amigo Vinícius, nosso irmão, falou, jovem, volta para a igreja. Ele voltou. Ele era muito, naquela época era o pastor Bulhon, fazia vários congressos de jovens. Ele quis fazer teologia no Chile para pregar igual o pastor Bulhon, que é inconfundível, né? É um marco na nossa pregação. Voltou para o Brasil, mais 4 anos de teologia no Salte Engenheiro Coelho. Se formou e faz um trabalho muito lindo. Coisa que eu e você não tem condições de, na linguagem. Ele participa dos skatistas, de motoqueiro, daquela turma que tem o carro envenenado e o que traz para a igreja. Tem até uma comunidade ganhando muitas almas para Cristo. Por quê? Quebrou todos os dogmas, todos os preconceitos na sua vida. Jericó, nós falamos que Jericó significa raiz. Mas também na cidade de Jericó, há 3 acontecimentos que nos marcam a sua história. Uma delas é a conversão de Raabe. Que foi Raabe? Nós sabemos que o povo de Israel se irandou 7 dias em frente de Jericó. E na hora da sua destruição, uma prostituta, ela escondeu os espias israelitas e foi a única, toda a sua família salva, até hoje, diz a Bíblia, a descendente de Raabe dentro do povo de Israel.
E outra foi, antes da sua morte, antes da sua crucifixão, Jesus, ao entrar em Jerusalém, ele escutou quem? Cego Bartimeu. E gritando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que aconteceu? Fica quieto, cara, cala a boca. E quanto mais ele gritava. Mas acima de tudo, um detalhezinho, não é o meu sermão, mas diz que o cego Bartimeu, quando ele falou filho de Davi, porque ele conhecia a profecia de Jesus. E o Marco que nos fala também, na lição de hoje, que Jesus mudou o seu percurso ao entrar em Jerusalém, em Jericó, para encontrar com Zaqueu. Eu lembrei, irmãos, não vou cantar, vou tentar soletrar aquele ninho que fala de Zaqueu, né? Se eu cantar aqui, não vou cantar não. Fala assim, Zaqueu pequeno, muito baixinho, morava em Jericó. Então subiu numa árvore lá, na rua que o mestre conduz. Passou Jesus e disse, porque em tua casa vou morar. Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus. Isso uma memória de 48 anos, né, irmãos? Então quer dizer, se eu fosse cantar não ia dar certo. Mas, irmãos, a nossa história de hoje mostra de um homem que quebrou os preconceitos. Eu pediria que alguém lesse para nós Lucas 19, de 1 a 10. Amém? Pedi para o nosso irmãozinho aqui. Você vem aqui ler para nós? 19? O quê? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu-o com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedará com homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho desfraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também és filho de Abraão. Jericó era uma cidade a 20 quilômetros de Jerusalém. Era uma planície, ficava numa planície luxuriante. Lembra quando nós, Abraão deixou seu sobrinho, escolheu as campinas de Sodoma e Gomorra? Mesma coisa era Jericó, as suas campinas, as suas planícies. O linguajar fala assim, a sua verdura luxuriante, luxúria, quer dizer, uma coisa-prima, uma obra-prima de Deus, a sua vegetação. Um detalhe, era um marco de passagem até Jerusalém. Então quer dizer, era uma cidade de Herodes, foi Herodes que reconstruiu Jericó. Outrora significa que também era chamada a cidade dos sacerdotes. Eles fixaram
residência ali para ser o caminho mais fácil para Jerusalém. E outro detalhe muito importante, era uma cidade fiscal, no centro de uma vasta rede de comércio. Por exemplo, São Paulo, o eixo São Paulo, Minas e Rio, né? Chamado triângulo, né? Um delta, São Paulo, Minas e Rio. Então quer dizer, dá um delta de comércio, não de gira, a maior parte, ou São Paulo propriamente dito, é por onde gira e comercializa a movimentação de todo o dinheiro da América Latina, ou até do estrangeiro que é aplicado na bolsa. A mesma coisa era o comércio em Jerusalém, em Jericó. É uma das cidades muito importantes do local. Quem era Zaqueu? Zaqueu era simplesmente o chefe do ministério da fazenda pelo governo romano. Ele tinha o que? As duas ocupações. Trabalhava para Herodes, ele era funcionário direto de Herodes, cobrador de impostos. Era uma cidade muito rica, porque havia várias casas de veraneio, onde havia várias festas que marcavam a história do povo de Israel lá em Jerusalém, mas ali o que? Era uma passagem. Diz assim, grandes palacetes, casas, ou casas de campo, era fixado ali. E Zaqueu estava no comando dessa grande repartição. Ele estava o quê? Trabalhando nesse local, onde gerava os recursos de todo o povo. Por exemplo, quem era Zaqueu? Se Roma cobrasse 5%, ele chegava aqui, meu filho, você está devendo 10% de imposto. 5% ia para o bolso dele. Assim, ele se enriqueceu grandemente. Zaqueu mostra-se 5 portas que se abriu para ele, da corrupção, uma delas. Nós podemos ver voltado no Velho Testamento, no fato de quando Raquel, ao sair da casa do seu pai, colocou junto da sua mala, dos seus animais, em cima do seu jumento, escondendo o quê? O ídolo do seu pai, levando novos ídolos para a sua casa. As coisas corruptas dentro do seu lar, muitas vezes o quê? Tem corrompido a sua família. Uma delas, 2 coisas que eu chamo a atenção, é da internet. Vocês conhecem mais que eu. O jogo Baleia Azul e Narugo. Quantas adolescentes, Narugo e Baleia Azul. Quantas, nós podemos ver na mídia, quantas adolescentes têm levado à morte por isso. Outra coisa mais, quantas pessoas nós já escutamos que morreram sobre isso. A porta do sacrifício, a segunda porta, disse assim Jesus, ele subiu num sicômoro. Por quem era Zaqueu? Eu vou chamar você aqui. Qual a sua altura? Vou falar, não vou comparar aqui, não vou debochar do nosso irmão. Ele, mais ou menos a altura de Zaqueu era esse aqui. Mais ou menos. Uma hora alta. Né? Então quer dizer, imagine só, ele perto de um homem de corpanzil de quase 2 metros, ele some daí para adiante. Era uma árvore chamada amoreira, porque a sua folha parecia com a amoreira. Jesus mudou o seu percurso. Hoje eu falo, irmãos, que Jesus mudou o seu percurso para estar com você e eu aqui. Ali era uma árvore cheia de espinho, para passar ali, entrar em sua casa. Quando viu, como foi que ele começou a mudar a sua vida? Zaqueu era um homem corrupto, ladrão. Então o que ele fez? Ao assistir às pregações de João Batista, o Espírito Santo começou a trabalhar na sua vida, na sua mente, no seu coração. E começou o quê? Opa, estou fazendo coisa errada. Caiu em si. A sua vida foi
mudada. E nos conta aqui, irmão, uma experiência interessante. Uma senhora tinha tinha um baú cheio de joias, todos que se podia imaginar. Colar, brinco, pulseira, várias delas. E diz que quando essa mulher se batizou, ela deu para a igreja e falou: não quero mais nem saber. Por quê? Não tinha valor nenhum para ela. Porque ela tinha encontrado a pérola de grande preço, que era Jesus. Uma das coisas também podemos falar aqui, a porta da humildade. Podemos dizer que ele subiu na árvore. Vocês sabem muito bem que os melhores ternos do mundo são italianos. Imagine só, Zaqueu com o seu terno italiano, com a sua gravata de seda de última geração, nova em folha, ele com o seu sapato mocassim, cromo alemão, subindo naquele... Então, detalhe, irmãos, aquela árvore, vocês podem ver, já foram no Piqueri, uma árvore, toda ela parece cheia de espinho. Assim era essa árvore também, cheia de espinho. Imagine só ele subindo, a sua roupa, o seu sapato rasgando, a sua camisa de seda, né, italiana, rasgando. Mas que humilhação, um homem com toda a sua pompa se humilhar diante de uma árvore, porque ele queria ver Jesus. Ele deixa, mas diz só, esse homem, ele era poderoso, ele era prepotente, ele era arrogante, mas diante de tudo isso, caiu por terra diante daquela árvore. Ele se humilhou diante daquela árvore porque ele queria ver Jesus. E uma coisa nos diz aqui, que o pior pecado que menos oferece esperança é o orgulho. O meu pecado é orgulho. Uma coisa, irmãos, quantos lares, quantas igrejas estão patinando por causa do orgulho? Não vou citar mérito, não vou citar experiência, nada. Mas isso, pelo decorrer, por experiência que nós passamos por várias igrejas, a gente vê uma arrogância, uma prepotência, porque famílias todas querem muitas vezes tomar conta de toda a igreja. A igreja é de Deus. Nós estamos aqui como instrumentos nas mãos de Deus. Nós não acabamos de contar aqui, nas mãos do oleiro. Eu e você somos aquele barro sem forma, quebrado, sem valor nenhum. Então, um detalhe, achei interessante essa experiência aqui. A mulher, ela vai no mercado e traz uma barra, né? Uma barra de sabão para casa. Ele fala assim: marido, aqui está o sabão. Não é queijo, não é sabão, é queijo. Daí ele pega para tirar, não sai o seu orgulho, e fala assim: deixa eu cortar. Parece queijo, mas com gostinho de sabão. E começa a espumar. Que arrogância, né? Que orgulho prepotente, né? A quarta porta é a protelação. Jesus disse no verso 5: ao entrar em sua casa. Irmãos, quando Jesus entra na vida de uma pessoa, o que acontece? Sua vida muda da água para o vinho. Um homem da posição de Zaqueu teria vários cômodos, mas diz só: ó Jesus, vem na minha casa. Imagina o Zaqueu como aquelas mansões que tem no Morumbi, de 2, 3 andares. Era a casa de Zaqueu, o homem cheio do dinheiro da fazenda, o ministro da fazenda. Assim era, vários carros na casa dele. Zaqueu não somente abriu a porta da sua casa, mas o quê? Ele recebeu Jesus como seu Salvador pessoal. E outra coisa mais, que a condescendência, ao rebaixar-se diante de Deus, o amor e a lealdade para com o mestre tomou conta dele.
nós podemos ver uma observação aqui. Quando ele conseguiu cumprir todos os compromissos da sua agenda, era Jesus. Jesus era o rei do universo, irmãos. Ele chegava no meio da roda dos escarnecedores, que eram os desprezados da sociedade, os baixos da sociedade, eram os mendigos. Ele chegava nas encruzilhadas, via aqueles mendigos, ele se ajoelhava, sentava, e muitas vezes Jesus fazia o quê? Qual o seu problema? O que você tem? Por que você está triste? Conta para mim. E a presença de Jesus no meio daqueles homens, eles sentiam paz, conforto. E mesma coisa, vocês ali, alguma de vocês estão com problema, vou na casa da minha irmã lá, vou desabafar com ela, se abrir, assim eram esses homens, falava, abriu o coração, não é mesmo? Outra coisa mais, quando ele assumiu agora a sua vida, ele falou assim, quero fazer o melhor do que eu posso. Ele queria reparar tudo que havia feito de errado. Isso significa humildade, reconhecer que Deus pode fazer mais do que imaginamos na nossa vida. A porta da murmuração significa, irmãos, que os líderes falavam assim, olha, você, no meio do homem que nos traiu, olha, ele é um ladrão da parte de Roma, e agora você está apoiando Zaqueu. E Jesus foi dado como traidor junto com Zaqueu. Imagine só, ele estava para restaurar a vida de Zaqueu, e o homem falava assim, você é um traidor. Aqui, irmão, Jesus não fez o que? Acepção de pessoas. Zaqueu podia ser de cor, podia ser um aleijado, o maior dos pecadores, mas uma coisa digo, Jesus entrou naquela casa, na vida de Zaqueu, e diz mais que ele reuniu a família, começou a dar estudo bíblico para a família, porque eles foi o quê? Exonerado de colocar os pés dentro do templo. Ele não podia entrar no templo, porque ele era como traidor da nação. E outro detalhe, Jerusalém estava sob o jugo romano. Então quer dizer, eu apoiar meu inimigo, eu sou o inimigo do povo de Israel, assim pensava o povo. E uma vez, imagine só, irmão, hoje, eles murmuravam, e muitas vezes nós murmuramos, ó Senhor, eu acho bonito a pessoa falar dos seus problemas, mas muitas vezes nós devemos agradecer a Deus. Pode pedir a Deus, não pode, vamos deixar de vir às quarta-feira, vai ser amanhã, eu vou abrir os irmãos fazer os seus pedidos, reunir em oração, falar, abrir o seu coração, Deus, Senhor, eu estou precisando disso. E quantas vezes nós temos amigos no WhatsApp ou no Messenger, com problemas, a gente ora e ora, intercede, e temos o grupo de oração de Guarulhos, coloca um pedido, eles colocam outro pedido, nós intercedemos por esse pedido, porque nós necessitamos e carecemos das orações dos irmãos. Para nós realizarmos hoje esse culto, eu pedi para mais de 20 pessoas na mídia, ou pessoalmente, para que Deus fizesse o melhor na nossa vida. Nós carecemos cada dia de oração. Pedir novamente que os irmãos lessem o verso 8, 9 e 10. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade de meus bens, e se em alguma coisa tenho desfraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Irmão, aqui está a verdadeira restauração do homem. Reconhecer que ele é pecador.
reparar as suas falhas. Eu tenho um outro sermão muito bonito falando sobre o encontro de José com os seus irmãos. Que eles, ao ver José, eles começaram a reparar suas falhas. Ninguém, irmãos, entrará no céu com defeito. Ninguém vai entrar no céu com o seu defeito. Mas, acima de tudo, irmãos, pensaram alguma coisa. Somente a graça de Deus nos dá poder para vencer todos os nossos defeitos. O irmão aqui tem o dele, a irmã tem o dele, o seu esposo também tem o seu defeito, mas como conviver com isso? Até a eternidade, até que Jesus falar assim, até aqui você se esforçou, até aqui você melhorou, e Deus vai falar assim, agora eu completo o que você não fez. Justificação pela fé. É aquilo que Deus faz por nós que não podemos fazer sozinho. Jesus, ao ver trabalhar na vida de Zaqueu, ele queria restaurar tudo que Zaqueu havia feito de errado na sua vida. Diz que, eu imagino também que foi igual Nicodemos. Zaqueu deve ter morrido pobre. Nicodemos e José de Arimateias foram homens que ficaram pobres por dar toda a sua riqueza em prol da pregação do Evangelho. E ele se esvaziou. Zaqueu se esvaziou de si mesmo. Quando fala 4 vezes mais, puxa vida, vai ficar rico, pobre? Não. Ele deu tudo que não era dele. Quem poderá se salvar? Nós somos salvos, irmãos. Todos nós somos salvos. Cada dia que você se aproxima de Jesus, você está confirmando sua salvação. Cada dia que você canta o hino aqui na frente, você está confirmando aquilo que você crê. Se você prega o Evangelho, você está confirmando a tua fé em Jesus, aquela doutrina em Jesus. Nós devemos ver isso cada dia. Não tão depressa, ele se submeteu à influência de quem, irmãos? Do Espírito Santo. Irmãos, haverá tempo, e já está chegando o tempo, em que o Espírito Santo vai se retirar sobre a terra, como vai acontecer o quê? Quando a porta da graça se fechar. E temos o quê? Muitas vezes nós ficamos em lapso sobre essa rogar a Deus o Espírito Santo na nossa vida. Se não é Ele, vivemos em santidade. Diz assim, que toda alma convertida, como Zaqueu, marca a entrada de Cristo no coração pelo abandono das práticas da injustiça que assinaram a sua vida. Disse o Salvador, hoje veio salvação na sua casa. Hoje eu quero ficar na sua casa, porque você aceitou a mim como Salvador pessoal. Quando Zaqueu aceitou Jesus como seu Salvador, ele pôde sentir o quê? Tirou um peso da consciência. Né? Quantas vezes a pessoa fica tensa, né? Com algum problema, ele ficou leve, solto, porque ele confessou, botou para fora, mudou de vida. E Jesus fez o quê? Uma reforma na vida de Zaqueu. E agora nós podemos ver que ele saiu o quê? Era a família mais favorecida em Jericó, a família de Zaqueu. Imagine só como seria daqui para frente a vida de Zaqueu. Ele abriu as portas, escancarou as portas da sua casa, onde ele podia fazer pequenos grupos, reuniões da igreja, evangelísticos. Quantas vezes ele falou assim, olha, você lembra como eu era? Eu sou diferente hoje. Pastor Bulhão, ele estava dirigindo uma série de conferências, e uma mulher chegava todo dia de fogo, embriagada, e sentava no primeiro banco. Depois ela levantava, quando o pastor chamava, fazia apelo, ela ia na frente. No outro dia ela chegava embriagada, primeiro banco. Quando o pastor chamava para fazer apelo, lá na frente. E diz o pastor Bulhão que aquela mulher, ela, no último apelo, ela aceitou o batismo. E ela ganhou num ano mais de 100 almas. Por quê? Jesus mudou a vida dela.
Assim foi com Zaqueu. Jesus mudou a vida de Zaqueu. Quando ele recebeu Jesus como seu salvador pessoal, a salvação veio naquela casa. Ele quer se hospedar na minha e na sua vida. Quer restaurar aquilo que o pecado, que o inimigo fez lá no Éden. Aquele que tem feito hoje em dia. Você pega o jornal da Atena, né? O canal 7, o sanguinho lá, se só espremer ali aquele canal, sai sangue. Mas acima de tudo, irmão, Deus veio restaurar cada um de nós. É o meu desejo, irmãos, que cada dia nós possamos ser restaurados. Eu termino contando uma experiência de Rogério. Quem foi Rogério? Marcos estava trabalhando com esse homem dentro do presídio. Estava dando estudo bíblico para aquele homem. Ninguém conversava com Rogério. O que aconteceu? Num certo estudo, e esse homem muito inteligente, pegava a Bíblia, vários estudos, 2, 3, 4 estudos. Marcos ficava umas 4 horas, cada vez que ia lá. Chegou num momento exato de um estudo bíblico, falou: Rogério, eu preciso contar a minha história. Sabe por que eu estou aqui? Eu estrangulei o pescoço de uma menina de 5 anos. Marcos quis subir em cima de Rogério e estraçalhar. Mas espera aí, irmão. Você não sabe o outro lado da história. Eu com 16 anos de idade fui abusado a noite toda por esse homem. Eu procurei, ele tirou a vontade de eu gostar de mulher. Acabou o prisma, os objetivos na minha vida. Eu saí procurando por todos os lados onde morava esse homem. Eu queria matá-la, estraçalhá-lo, do mesmo jeito que eu vivo até hoje. E diz que ele encontrou a casa desse homem, mas ele viu uma garotinha de 5 anos dentro do quintal. Pegou aquela garotinha, levou no lugar. E ainda aquela garotinha, ele não esquece até hoje os gemidos e o rogo daquela garotinha: não me mate, não me estrangule, eu não fiz nada. Mas o ódio daquele homem era tão grande que ele apertou como apertasse um algodão. Rogério foi batizado, ganhou muitas almas para Cristo. Ele no presídio converteu centenas de pessoas ali. No primeiro indulto de Natal, Rogério foi para casa. Quando Rogério botou o pé na rua, ele foi morto. Nunca mais. Mas a vida dele foi transformada pelo poder de Deus. A mesma coisa aconteceu com Zaqueu. Foi a vida de Rogério. E Deus quer realizar a mesma coisa na minha e na sua vida. E meu desejo, a minha oração. Amém. Vamos cantar o olhar para a cruz. Muito obrigado, Senhor, por tua graça merecedora a cada um de nós. Vem também, Senhor, abençoar cada um aqui presente, cada um que estão trabalhando nessa semana. Vem dar tua direção, tua proteção. Temos orado por cada um de vocês. Que Deus tenha abençoado, fortalecido. Que Deus venha tomar vocês em tuas mãos e fazer a sua vontade. Dar-nos porção dobrada do teu Santo Espírito, ó Pai. Que nós possamos falar àqueles que não te conhecem. Em nome de Jesus. Amém.